Se você se sente sobrecarregada, então esse vídeo aqui é para você, porque hoje eu vou falar sobre como você pode dar a volta por cima dessa situação e retomar o controle sobre a sua vida, construindo uma rotina com muito mais leveza, mesmo que a sua vida esteja um caos, você chegue lá no final do dia extremamente exausta, com uma lista de tarefas infinitas que ficaram pela metade, com pouco avanço real. E eu falo para você aqui que você pode sim sair dessa situação, porque eu já vivi isso e consegui sair disso. Então eu quero te mostrar hoje aqui como que você também pode trilhar esse caminho e realmente construir uma rotina mais leve, onde você consegue dar conta das coisas que são mais essenciais na sua vida. E por muito tempo, a minha rotina realmente era esse caos, era uma lista infinita de tarefas que eu nunca conseguia terminar, era um monte de coisas que eu precisava resolver no meu dia, eu ficava correndo ali, apagando 1000 incêndios, mas quando chegava lá no final do dia eu percebia que eu não tinha avançado em nenhuma direção. É como se eu estivesse ali sempre andando em círculos, eu me cansava, mas não avançava. E aí toda segunda-feira eu pensava, não, essa semana vai ser diferente. Essa semana eu realmente vou dar conta das minhas coisas. Só que a semana começava, era uma coisa que surgia aqui, outra ali, problemas, urgências e assim aí indo. E eu acabava vivendo sempre a mesma coisa. Se você se identificou, continua aqui no vídeo, porque eu me lembro muito de uma situação em que eu estava nesse caos. Eu ficava às vezes até 11, 12 horas da noite ali tentando dar conta de tudo. Aí eu dormia mal, dormia com ansiedade, preocupada com aquele monte de tarefas que eu precisava realizar. Aí eu não conseguia acordar cedo, acordava tarde, e aí eu começava já a atender às 9 horas, e muitas vezes eu acordava assim, 5, 10 para as 9, ou até depois. E eu não me orgulho dessa época, até um pouco constrangedor aqui contar para vocês, mas eu tô abrindo aqui para você, porque eu sei que mais mulheres também passam por situações parecidas. E teve uma situação que eu precisava atender uma cliente às 9, aí ela chegou aqui, o escritório era em anexo, e eu tinha acabado de acordar, não tinha nem conseguido passar direito uma água no rosto, e eu precisei atender essa cliente com a cara toda amassada. Enfim, situação bem constrangedora mesmo. E o meu dia começava assim já, resolvendo uma coisa aqui, outra ali, correndo de um lado para o outro, improvisando, aquela coisa que parecia mais urgente eu resolvia, o resto ia ficando, a agenda extremamente lotada, com uma lista infinita de tarefas que só crescia, nunca diminuía. Só que aí chegou um momento que você simplesmente para e pensa assim, não dá mais, eu preciso encontrar uma solução. E talvez você esteja exatamente nesse ponto. Você não aguenta mais o caos, o cansaço, a sobrecarga, aquela exaustão, porque isso vai te coroendo, vai prejudicando a sua saúde, a sua qualidade de vida. E nessa situação eu comecei a buscar coisas que poderiam melhorar a minha rotina, técnicas, estratégias, como que eu conseguiria ser produtiva, mas não chegar lá no final do dia extremamente exausta. Como que eu poderia realmente, conseguir dar conta das coisas e ter qualidade de vida, conseguir descansar também, porque isso era uma coisa que acabava sempre deixando para depois, e esse depois nunca chegava. E nessa busca por soluções, eu acabei encontrando esse livro aqui, Essencialismo, que ele fala muito sobre as prioridades do nosso dia. E eu confesso para vocês que eu li num primeiro momento, olhei para minha lista e pensei assim, nossa, tudo é prioridade da minha lista. Só que conforme os dias foram passando e conforme eu fui me aprofundando cada vez mais aqui, revisando o livro, eu fui percebendo que tinha tarefas ali na minha lista que elas não me davam resultados, elas não me auxiliavam a ter mais clientes, elas não me auxiliavam a ter uma qualidade de vida melhor, elas não auxiliavam uma rotina mais organizada, não auxiliavam em nada. Elas estavam apenas ocupando o meu tempo, drenando a minha energia, porque elas não serviam para quase nada. Só que eu insistia em realizar essas tarefas.
eu comecei a olhar tarefa por tarefa, o que fazia sentido, o que não fazia sentido fazer, qual que era o resultado de cada tarefa que eu estava ali realizando no meu dia. Comecei a olhar as etapas da tarefa e até percebi tarefa que eu estava complicando ao invés de estar simplificando. E a minha busca continuou, depois li livros sobre mentalidade, sobre hábitos, sabotadores, e assim eu fui me aprofundando cada vez mais. E conforme eu ia me aprofundando, eu ia estruturando sempre a minha rotina a partir das minhas prioridades. Eu fui deixando de lado aquela coisa de simplesmente fazer a primeira tarefa que aparece pela frente, a primeira tarefa que eu pensava, mas eu comecei a passar a organizar o meu dia no dia anterior. Na verdade, eu já organizava a semana toda, então eu sabia aonde que eu precisava colocar a minha energia. E aí as coisas começaram a melhorar e mudar realmente. Comecei a perceber que alguns horários era melhor para a tarefa do trabalho, outros para as tarefas pessoais. Comecei a perceber que existia ali uma produtividade diferente conforme os horários. Então, eu comecei a realmente estruturar a minha rotina de uma maneira estratégica. E algo que eu comecei a perceber, que eu acabava abandonando a minha rotina, aquilo que eu planejava, justamente naqueles dias em que os imprevistos aconteciam, em que as coisas saíam fora desse planejado, alguma coisa acontecia e aí eu começava a abandonar. E eu percebi isso que não era só comigo. Hoje, com as minhas mentoradas, eu também percebo que elas abandonam ali a sua rotina justamente nesses dias mais difíceis, em que as coisas saem do trilho, aí eu acabava abandonando tudo, aí lá na outra semana eu tentava recomeçar. Quando eu comecei a perceber isso, eu comecei a buscar formas, né? Porque eu estava ali sempre anotando o que eu fazia no meu dia, utilizando planilha para conseguir estruturar isso. Então eu comecei a perceber os padrões que aconteciam, que era justamente nesse dia em que algo deu errado, algo saiu diferente, que eu abandonava tudo, ao invés de eu só reajustar as coisas e seguir o meu planejamento, eu largava tudo. Então eu comecei realmente a me preparar para quando tivesse esses imprevistos, para mim saber o que fazer diante disso, quando tudo saía dos trilhos. Isso realmente começou a me ajudar a não abandonar e ter que toda vez ficar recomeçando a minha rotina. Realmente eu consegui manter muito mais a constância. Eu parei de abandonar a minha rotina só porque um dia não foi bom. E às vezes era só na parte da manhã que o dia não estava bom, aí à tarde as coisas já se encaixavam e chegava da noite e nem tinha sido tão péssimo. Então eu comecei a perceber que abandonar as coisas só porque algo não deu certo era uma péssima ideia. E realmente me preparar para esses dias difíceis fez toda a diferença para realmente eu conseguir ser produtiva, render e chegar lá no final do dia e poder descansar, poder, fazer uma atividade física, cuidar mais da minha saúde, da minha qualidade de vida, viver com mais leveza. E não naquela exaustão até 11, 12 da noite que eu muitas e muitas vezes ficava fazendo. Acabava prejudicando o sono e todo o restante do próximo dia também já começava naquela correria, já começava tudo meio atrasado porque eu não conseguia dormir direito, batia ansiedade, batia preocupação. E você não precisa passar por tudo isso até encontrar uma maneira de você realmente organizar a sua rotina que funcione para você. Porque todas as experiências que eu fui tendo ao longo dos últimos anos, e aqui eu tô falando de 4, 5 anos, eu juntei tudo que eu estudei também no Guia da Rotina Produtiva. Um treinamento com aulas passo a passo para você também conseguir estruturar a sua rotina a partir da sua realidade e das suas necessidades. E além de um treinamento ali com aulas passo a passo, com conceitos importantes que você precisa entender, eu disponibilizei também a minha planilha em que eu organizo a minha semana. Eu já adianto aqui que você não precisa ter conhecimento em planilhas, tá? Você não precisa criar uma planilha, você não precisa saber fórmulas, porque eu ensino lá o passo a passo realmente para você utilizar a sua planilha. Eu entrego ela pronta, você só precisa preencher com as suas atividades, com aquilo que é importante para você, com as coisas que são prioridade para você. Então ali você consegue ter uma clareza mental com a planilha,
sobre as suas prioridades entre todas as suas atividades. Quais que são as prioridades que você precisa colocar ali o seu foco, a sua energia. Você consegue estruturar os seus horários de maneira estratégica para você seguir e não ficar abandonando a sua rotina pelo meio do caminho. E eu vou deixar o link do Guia da Rotina Produtiva aqui embaixo, na descrição e no primeiro comentário. Então clica lá, acessa, porque na próxima página eu tenho mais informações para você. Lá também tem o meu suporte, caso você fique com alguma dúvida, você pode me chamar, porque o Guia da Rotina Produtiva, ele realmente tem um suporte muito ativo. Eu estou lá disponível para as minhas alunas no WhatsApp para tirar todas as dúvidas e realmente te ajudar a estruturar a sua rotina e você conseguir dar conta das suas coisas sem chegar ao final do dia extremamente exausta. Nós temos também um grupo de alunas, porque brasa longe da fogueira esfria e acaba se apagando. Então nós temos ali um grupo onde toda semana eu mando insights, exercícios, reflexões para você estar sempre melhorando a sua rotina. E os resultados que as alunas têm me relatado são extremamente gratificantes. Eu me emociono muito em perceber o quanto que elas estão conseguindo retomar as rédeas da sua vida, o quanto que elas estão transformando ali o seu dia a dia, conseguindo dar conta, tendo clareza mental, até mesmo diminuir a ansiedade, porque elas sabem o que precisa ser feito, quais que são as prioridades, aonde colocar ali o seu foco, a sua energia no dia a dia, e realmente conseguem avançar, se aproximar dos seus objetivos cada vez mais. E o guia ele foi estruturado para que você realmente esteja em constante melhoria da sua rotina. Toda semana você avalia o que você conseguiu fazer, o que você teve dificuldade e você busca o que você pode estar ajustando para na próxima semana melhorar. Então ele é uma constante melhoria, porque ter uma rotina produtiva que não te sobrecarrega é que nem você construir uma casa. Você vai todos os dias ali colocando um tijolinho e quando você constrói essa casa, quando você constrói a sua rotina, você precisa continuar a manutenção da casa. Você precisa de vez em quando pintar a parede, reformar a porta, sempre tem alguma coisinha, trocar a lâmpada que queimou. Então, na rotina também, você precisa sempre estar ali em constante manutenção para não deixar as coisas cair. Depois que você construiu, a manutenção ela é muito mais fácil, só que você precisa sempre estar atenta a isso, para estar sempre ali ajustando, porque também a vida vai mudando, você vai indo para outras fases e a sua rotina ela precisa te acompanhar, ela precisa ser flexível e se adaptar conforme você vai mudando. Então aqui não é sobre criar aquela rotina perfeita de redes sociais, mas sobre criar uma rotina baseada na sua realidade, nas suas necessidades. Então se você está aí se sentindo sobrecarregada, chegando ao final do dia extremamente exausta, o link para o Guia da Rotina Produtiva está aqui embaixo, na descrição e no primeiro comentário. Clica e vem aqui assumir o controle sobre a sua vida e realmente ter uma rotina mais leve, onde você consegue focar nas coisas que são mais importantes para a sua vida. E eu já adianto aqui para vocês que o investimento aí para você conseguir organizar a sua rotina e abandonar toda essa exaustão custa menos do que o valor de uma pizza. Eu estou segurando ali o valor de lançamento que está muito acessível, porque eu realmente quero que mais mulheres consigam retomar o controle sobre a sua vida, que mais mulheres consigam alcançar os seus sonhos, e a rotina é um pilar essencial. No meio do caos, da exaustão, da sobrecarga, você só apaga incêndios e fica ali sobrevivendo. Agora, quando você organiza a sua rotina, quando você foca nas coisas que são mais importantes, realmente você consegue avançar, você consegue realizar os seus sonhos e ser tudo aquilo que você nasceu para ser. Então, vem organizar a sua rotina, retomar o controle sobre a sua vida. Clica no link, não perde tempo, porque eu tenho certeza que você não vai se arrepender dessa decisão. Um abraço, que Deus te abençoe e a gente se vê no próximo vídeo.